Gente, boa tarde. O vídeo de hoje, eu tô com essa cara um pouco aqui acabada, acho que vocês estão conseguindo perceber, mas é que eu tô com uma dor de cabeça, tipo, quase uma enxaqueca, mas diante de tantas coisas doidas que estão acontecendo, né, que eu ainda falei no story hoje de manhã lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, corre lá, é Sophie_Frederic. Eu vou deixar aqui pra vocês verem, mais fácil. Corre lá e já me segue, eu compartilho lá muitas meus looks, dicas de moda e meu dia a dia. Então, se você é inscrito já aqui no YouTube, mas não tá no Insta, corre lá pra você começar a me seguir, tá bom? Pra gente ficar aí mais próximos e vocês poderem me acompanhar. E a gente sempre trocar ideia, né, gente? Vira e mexe, abre o caixinha e tudo mais. Gente, hoje eu tô aqui com a minha garrafa de água, como eu tô com dor de cabeça, vira e mexe, eu vou ter que beber uma água. Eu queria falar nesse vídeo sobre o que foi que aconteceu essa semana, né? Porque assim, comentaram comigo sobre o término do casamento da Daniela Cândido. Eu acompanho ela, só que eu não tinha, os últimos vídeos dela eu não tava vendo. E aí quando falaram, eu falei, não é possível, sério? E na minha cabeça eu já tinha que o marido dela editava os vídeos dela. Eu falei, não é possível. E aí eu fui olhar, gente. E eu assisti o vídeo dela, né? Tanto é que tá na capa aí do nosso vídeo. E a outra, né, esse vídeo aqui vai ao ar hoje, tá? Que eu tô gravando quarta-feira. O término da Daniela Cândido aconteceu, acho que ela falou segunda ou terça-feira. E o da Virgínia ontem à noite, gente. E eu fiquei pensando assim, esse vídeo já logo aviso, porque se você não quiser, se pega e vai embora. Mas eu vou conversar com vocês num tom assim reflexivo, tá? A gente não sabe o que aconteceu, principalmente no término aí da Virgínia e do Zé Felipe. Mas eu confesso que, assim, as duas situações mexeram comigo, sabe? Tipo, doeu muito ver. E a Daniela Cândida, assim, pelo sofrimento dela, né? A gente sabe que é muito normal quando a gente se casa, principalmente falando de casamento, né? A gente ter uma certa dependência emocional do outro. Isso é normal e não é porque você é problemático. Não, mas é porque é normal. Você tá ali com a pessoa 24 horas por dia, né? Você acorda com ela, você dorme com ela. Então é muito normal ter isso. E às vezes é essa dependência que causa muito esse sofrimento, né? Principalmente o sofrimento que eu vi na Daniela Cândido. Realmente me doeu muito, muito mesmo. Mas eu achei muito esquisito, sabe? Em termos até de energia, falando em termos energéticos, né? Dois casamentos, assim, tipo, não são os primeiros casamentos que acabam, só que foi estranho. Sabe quando, tipo, eu sinto uma coisa esquisita? Você fala, gente, mas o que aconteceu, né? O da Daniela Cândido, a princípio, foi uma mentira, né, do marido dela. E o da Virgínia, a gente não sabe, mas o que estão se supondo é que houve um distanciamento emocional do casal, né? E tanto uma mentira, né, como foi na Daniela Cândido, como um distanciamento, se esfriou emocionalmente, são duas situações horríveis. Horríveis. Né? Eu não falo nem que existe uma pior ou uma melhor, mas eu fico pensando, né, as energias negativas, porque já dizia na Bíblia, né, o mundo jaz no maligno. O que a energia negativa, ou se você chama diabo, enfim, não sei como que você se refere, mas o que ele quer? O que ele mais quer? Destruir famílias. Destruir famílias. E ambas tinham famílias. E me doeu muito isso, gente. Eu fiquei triste, de verdade. Realmente, assim, fiquei muito triste. E às vezes eu vi aquilo e eu fiquei me questionando. Falei, meu, das duas, eu fiquei pensando, falei, gente, será que não tinha nenhum jeito? Né? Tipo, fazer uma terapia, querer entender. E às vezes, sabe o que eu não sei, tá? Mas às vezes a sensação que me dá é que uma das partes já não queria mais fazer dar certo. E eu acho que é aí que pega. Quando, seja por imaturidade,
seja por falta de vontade, seja por bloqueio, seja por qual for o motivo, mas quando uma das partes já abriu mão de querer fazer dar certo, é aquilo, né? O que um não quer, dois não fazem. Então, isso, assim, eu acho que a gente... No caso da Virgínia, a vida dela era muito exposta, né? E uma coisa que, às vezes, porque eu acompanhava, mas às vezes eu ficava assim, gente, será que ela não se cansa de ter tanta gente na casa dela, né? Às vezes eu acho que... Porque uma coisa interessante das duas é que as duas estavam com muito foco no âmbito trabalho. Muito. Se vocês assistirem o vídeo da Daniela Cândido, vocês vão entender o que eu tô falando. Elas estavam com muito foco no trabalho. E, querendo ou não, a Virgínia, com a marca dela, enfim, tudo que ela faz, só que o trabalho dela também vive na rede social, né? E com tanto olhar nisso, acabou que o que tava lá dentro, talvez até o mais importante, que era o que Deus havia juntado, né? O casamento, a família, foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Por isso que eu tô falando aqui, gente, mas eu tô falando da minha visão, com as minhas experiências, com um pouco de informação que eu tive das duas situações, né? E eu acho que foi isso, uma coisa em comum. Eu acho que talvez uma das únicas coisas em comum que eu vi das duas é que elas estavam muito focadas nisso, né? A Virgínia, querendo ou não, mesmo que ela mostre o dia a dia dela, mas essa coisa de estar, né, ter 3 crianças, estar o tempo todo no celular, isso, querendo ou não, é o trabalho dela, né? É assim que ela consegue o público de forma com tráfego orgânico, e é isso, né? Vou chutar aqui, talvez se eles, nessa viagem que eles fizeram pro Japão, talvez ela, não sei o que teria acontecido se de repente ela tivesse falado, gente, eu vou ficar off, totalmente off, vai ser tipo 3 stories no dia no máximo, pra aquilo, pra realmente se conectar com o marido dela, né? A Daniela Cândido, talvez é aquilo, correndo muito com o trabalho, querendo resolver tudo, mas e a tua outra parte, que é teu marido? Né? A gente não sabe, gente, eu tô realmente, assim, julgando muito mesmo, mas em tom não de atirar pedra, falar vocês erraram, não, mas assim, em contrapartida existe o quê? Existe o limite, né? Por exemplo, a Daniela Cândido, ela colocou muito como se fosse assim, o limite dela, né? Ela se conhece e não foi uma mentira do tipo, eu estava com uma mulher e menti. Não foi isso. Não tinha mulher no meio, mas é aquilo, depende muito da pessoa, do que a pessoa aceita, do que a pessoa não aceita. E ela tinha isso muito claro. E ela até fala, né, que ela é escorpiana, então é muito, tipo, ou tudo ou nada. E eu, gente, eu também gosto muito desse negócio de signo, muito. Eu sou taurina. E eu sempre gostei muito de estudar, só que assim, não adianta a gente pegar e falar assim, por exemplo, dizem que touro é muito teimoso. Então não adianta eu virar e falar assim, eu sou taurina, eu sou teimosa, eu vou ser assim e acabou. Não é assim. Tanto é que tem algumas, como é que fala? Tipo, algumas pessoas dizem que, por exemplo, esse lance dos signos, ele existe pra você melhorar, pra você trabalhar o que o teu signo te coloca. Então, por exemplo, sei lá, você tem algum signo que é muito possessivo. A pessoa nasceu com esse signo pra trabalhar a possessão, né? Dizem, por exemplo, taurino que é muito possessivo. Então, tem outros signos, muito vingativo. Trabalhar essa questão da vingança. Vingança é ego. Então, assim, vem essa questão do signo pra gente trabalhar em nós o que o signo nos... as características que traz junto com o signo, né? Então, quando ela fala, eu sou escorpiana, como uma boa escorpiana, é tudo ou nada.
a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, pra não ser, tipo, totalmente extremista. Ah, vai ser do meu jeito e acabou. Não é assim, né? Casamento é uma coisa que a gente... É um assunto muito delicado, que a gente também precisa saber aquilo, dosar, né? É que nem eu falei aqui num outro vídeo. Você não sabe o que as pessoas que estão te assistindo, o que elas realmente querem pra você. Será realmente que elas querem o bem mesmo? A gente sabe que existe tantos problemas mentais de cabeça. Como é que você vai confiar numa rede social, colocar e, tipo, que todo mundo quer o bem? Não, gente, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que quer te ver feliz, não é todo mundo que quer te ver rica, não é. E posso te falar, é a grande minoria. É a grande minoria. Então, não sei, talvez no caso da Virgínia ela tenha colocado muito o trabalho, assim como a Daniela Cândido, mas no caso da Virgínia, muito engajamento na frente do relacionamento dela, né? E, enfim, gente, realmente assim, eu fiquei muito, muito triste mesmo com as duas. Parece que eu senti a dor, sabe? E eu, assim, tem muita gente aí na internet falando, ai, nossa, e vocês aí preocupados com esses dois adolescentes que estão brincando de se separar. Gente, não é assim, né? Eu acho que, assim, não tem nada de bom pra falar, fica quieta, não fala nada. Eu acho que uma coisa que a Virgínia fez foi, tipo assim, o fato dela mostrar a rotina dela meio que faz com que a gente que seguia ela, ou segue, enfim, fizesse parte um pouco da vida dela. Então, quando acontece alguma coisa, a gente sofre também, né? E isso é muito comum, ó. Por exemplo, eu tenho certeza que você que tá me assistindo, você segue alguém que você é super fã e admira a pessoa, e ela era casada e se separou, tipo, vai doer em você. É normal, a gente é ser humano, né? Então, eu cansei de ver, gente. Eu decidi fazer esse vídeo, eu nem ia fazer, sabia? Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi tanta gente, tipo, tirando sarro, sabe? Fazendo vídeo, tipo... sabe? Umas abobrinha que eu falei, gente... Depois a pessoa não sabe porque voltou pra ela, né? Eu não tô falando de CPI, eu não tô falando de nada, de joguinho tigre, eu não tô falando de nada. Eu estou falando do sentimento, quando a gente rompe, tá? Não tô falando de marketing, que na minha opinião não faz o menor sentido. Mas também se for, eles vão colher, sabe aquilo? Eu tô falando da situação, a situação, né? Basicamente é a capa do meu vídeo, eu tô falando da situação. Então, assim, deu pra ver dor nos olhos da Daniela Cândido, deu pra ver dor nos olhos ali do Zé Felipe e da Virgínia, mas eu até acho mais do Zé Felipe, entendeu? Então, assim, eu decidi gravar esse vídeo pra realmente num tom bem reflexivo mesmo, tipo, da gente refletir e é um pouco daquilo, né? Será que você não desiste fácil das coisas, né? Será que você não tá colocando certas coisas? Porque assim, gente, as duas, isso é um fato também, uma coisa comum entre elas. Não na mesma proporção, tá? Mas assim, as duas estão bem financeiramente. As duas estão bem financeiramente. Elas têm o dinheiro pra pagar o mês que vem, né? Então, talvez é aquilo, dosar um pouco. Meu, tá indo super bem financeiramente. Deixa eu dar uma atenção aqui especial pro meu relacionamento, né? Alguma coisa assim. Então, não foi uma situação em que tava uma puta de um aperto financeiro, aí, tipo, o relacionamento automaticamente, quando a parte financeira ela fica meio estremecida, automaticamente o relacionamento também estremece. Isso todo mundo sabe, né? Então eu acho que, tipo, as duas estavam bem. Será que não poderiam antes, né, do rompimento, não poderiam ter, sei lá, pensado mesmo, tipo, será que não tem outra solução? Será que talvez ponderado um pouco melhor, né? Nos dois casos haviam filhos, né? Porém não em comum, né? No caso da Daniela Cândido, não, mas da Virgínia, sim, né? 3 crianças pequenas, então, não sei. Eu acho que poderia ter se ponderado um pouco melhor,
né? Mas é o que eu falo, eu tô vendo só um lado da moeda, eu não tô vendo o outro lado. Então fica difícil eu também taxar. A gente não tá aqui pra taxar, gente. A gente não tá aqui pra taxar. Mas eu quis fazer esse vídeo assim pra gente refletir, né? Será que às vezes a gente não prioriza algumas coisas que não precisariam ter prioridade naquele momento? O que você tá priorizando? Né? Então eu acho que fica essa reflexão aqui pra gente, tá bom? Deixo aqui a minha solidariedade mesmo a essa dor, que eu sei que é uma dor assim, doída. Fico triste, mas eu acho que tudo que acontece com essas pessoas que são públicas, a gente traz sempre um aprendizado pra nós, pra nossa vida. Tá bom, gente?